Muito bem, irmãos, nós vamos dar seguimento à exposição do livro de Oséias. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, Oséias capítulo 3, nessa noite. À medida que os irmãos forem encontrando, se coloquem de pé. O texto hoje é muito grande, né? Tem 5 versículos. Mas, no entanto, uma mensagem, né, maravilhosa aqui nesses 5 versos, ok? Oséias capítulo 3. Oséias capítulo 3, verso 1 a 5. Eu vou convidar os irmãos a ler junto comigo aí, são só 5 versos. Nós faremos a leitura em conjunto, ok? Se os irmãos me ajudam, a voz não está favorecendo muito, e aí os irmãos me ajudam, tá bom? Então leamos. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E comprei-a para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio homer de cevada. E ele lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Depois tornaram os filhos de Israel, e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor, e a sua bondade no fim dos dias. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de chegarmos na tua casa, de podermos aqui, ó Pai, ter a oportunidade de louvar o teu santo e maravilhoso nome. E agora, ó Pai, rogamos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, por intermédio, ó Pai, de tua santa palavra. Que nós possamos estar atentos à voz do Senhor e também, ó Pai, que nós possamos guardar a tua palavra nos nossos corações. E também, ó Pai, a nossa vontade, o nosso desejo possa realmente se curvar em obediência à Tua santa palavra. Abençoa, ó Pai, a cada um desses amados irmãos que chegaram, aqueles que não puderam chegar. Obrigado, ó Pai, pela chuva que cai lá fora. Obrigado, ó Pai, pelas Suas tão grandes bênçãos derramadas sobre nossas vidas. E é em nome de Jesus que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Podeis sentar, irmãos? Muito bem, eu não sei se, por mais que sejam só 5 versos, né? Eu espero que eu consiga terminar hoje, né? Mas tem realmente bastante coisa aqui para a gente falar, né? Nesse capítulo 3 aqui de Oséias, ok? Então, hoje à noite, Deus assim nos permitindo, nós queremos falar sobre as 4 faces do amor de Deus, ok? Então, as 4 faces do amor de Deus. O amor de Deus não se trata, né, apenas de um sentimento profundo, mas, sobretudo, de uma ação sacrificial. Os irmãos sabem sobre isso, né? Amor, inclusive o amor verdadeiro, é isso, né? Não é um sentimento, mas é uma decisão. É justamente isso. Qualquer relacionamento ou qualquer coisa que às vezes nós venhamos chamar de amor e que ela está baseada no sentimento, ela está fadada ao fracasso, ela está fadada a um dia, né, ter o seu fim. Então, o amor aqui não é um sentimento justamente por conta disso. Quando nós falamos, inclusive, aqui sobre o amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus aqui é uma decisão. E nós precisamos já logo aqui, né, lembrar de que esse amor, o amor de Deus, é que é o amor que eu e você devemos ter como padrão para a nossa vida. Amém, irmãos? E se nós tivermos como padrão o amor de Deus para a nossa vida, com certeza nós vamos conseguir amar uns aos outros, com certeza nós vamos conseguir amar, né, aqueles que nos ofendem, aquele que de repente se põe, né, como nosso inimigo. Então nós vamos conseguir amar todas as pessoas, porque nós vamos ter o amor de Deus como um amor que é para nós o exemplo a ser seguido. E Jesus
A prova, os irmãos sabem muito bem, do amor de Jesus é que o amor de Jesus, ele alcança a todos. Amém ou não? Alcança a todos mesmo. Jesus morreu naquela cruz a fim de salvar todo homem, não deixar que nenhum sequer perecesse. Agora nós sabemos, né, que infelizmente muitos perecem justamente por conta de decisão deles próprios. O desejo de Deus é salvá-los, o desejo de Jesus, né, e ele cumpriu isso na cruz, morreu pelos nossos pecados, mas no entanto muitas vezes o homem, né, rejeita o amor de Deus, rejeita essa graça, como nós cantamos hoje à noite, e acabam, infelizmente, perecendo e indo ao inferno. Então, o amor não é um sentimento, né, mas é uma decisão, e também o amor de Deus, ele tem como grande característica, e nós vamos ver isso no decorrer do texto, ele tem como grande característica dele o sacrifício. O amor de Deus é sacrificial. Amém, irmãos? E graças a Deus por isso, né? Porque se não fosse essa grande característica do amor de Deus como sendo um amor sacrificial, Jesus talvez não teria morrido na cruz pelos nossos pecados. E nós ainda estaríamos perecendo, nós ainda estaríamos sem salvação, né? Também é com razão que nós podemos olhar aqui no livro de Oséias e até mesmo ver, né, de que Oséias, ele se trata, esse livro, justamente de um evangelho do Velho Testamento. Porque, como nós vimos desde o capítulo 1, e nós vamos continuar vendo, o livro todo, né, ele fala justamente sobre o Evangelho. Ele fala justamente sobre o amor de Deus para com o povo. E mostrando, inclusive, essa questão, né, do amor sacrificial, dele morrer, né, para remir, para redimir o seu povo. Então, é basicamente um evangelho mesmo aqui no Velho Testamento, né, o livro de Oséias. O amor de Oséias aqui, também, por sua esposa, deve, inclusive, nos estimular justamente a viver uma vida tal como Deus espera que nós vivamos. Deus, nesse tão grande amor, o qual Ele teve para conosco, Ele próprio, né, morreu naquela cruz a fim de pagar o preço pelos nossos pecados, nos redimir dos nossos pecados, nos purificar e trazer, né, trazer o homem de volta a ter um relacionamento com o Pai, um relacionamento não só temporário, mas um relacionamento duradouro. E esse amor, então, deve nos estimular a isso, a buscarmos viver uma vida realmente perto de Jesus, a viver uma vida, né, que glorifique a Deus, aonde o nosso relacionamento com Deus possa ser um relacionamento profundo, um relacionamento sincero, um relacionamento pronto realmente, se possível, a dar até mesmo a nossa vida pela causa de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Assim como, para exemplificar a nós, ele deixou relatado, né, sobre os seus discípulos, sobre os seus apóstolos, que deram a sua vida em prol de Cristo Jesus. Então, amado, amar, né, Jesus com o mesmo amor o qual ele nos amou, é o que Deus, inclusive, espera de nós. Então, embora aqui Oséias tivesse, inclusive, justificativas, até mesmo para o divórcio dele com Gomer, como nós falamos na semana passada, ele, pelo contrário, né, muito amor dele, que Deus, inclusive, operou na vida de Oséias, fez com que ele não se divorciasse, mas que ele buscasse ela em amor constante. O fato de Jesus, inclusive, não nos lançar fora, mesmo depois de sermos salvos, e ainda continuarmos vivendo, né, uma vida ao avesso daquilo que deveria ser a vida cristã, faz justamente com que o amor dele não nos lance fora. Amém, irmãos? É o amor dele que não faz com que nós venhamos perder a salvação. Ele poderia muito bem ter dito isso: olha, se vocês forem fiel, vocês vão continuar salvos, mas se vocês não forem, vocês estarão perdidos mesmo, apesar de eu ter morrido por vocês. Mas o amor dele fez com que ele nos salvasse, com que ele perdoasse todos os nossos pecados, nos livrasse da condenação do inferno, e ainda assim também, ainda mais sublime, né, de tudo isso, é nos manter salvo, apesar da nossa infidelidade, apesar do nosso fracasso. Então, amado, nós veremos aqui, né, as 4 faces aí do amor do nosso Deus. A primeira, nós encontramos aí no verso 1 do nosso texto, e nós vemos essa primeira, né, o amor de Deus, ele é perdoador. Olha só, né, a face aí do amor de Deus, demonstrando que ele é um Deus que perdoa pecados. Olha o verso 1. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Então, olha só aqui, o amor de Deus, ele é perdoador. Deus
é inclusive aqui quem toma, né, a iniciativa, e mostrando isso inclusive pela vida de Oséias, dizendo, olha, você deve ir agora e amar aquela mulher, a mulher, né, aqui a qual ele diz, amada de seu amigo. Os irmãos se lembram que nos capítulos anteriores, Oséias casa com essa mulher adúltera, amando do próprio Deus. Agora aqui no capítulo 3, basicamente essa mulher foi embora de casa. Ela voltou para a prostituição. O texto, inclusive, os irmãos lembram, nós falamos sobre as filhas, né, de Oséias, e os irmãos se lembram, inclusive, ali que quando nasce, né, as filhas ali de Oséias, o primeiro filho que lhe nasce é realmente dele. Diz ali a palavra de Deus, olha, e Gomer lhe deu um filho. Mas as demais, ao que parece, são todos filhos bastardos, né, filhos que vieram justamente de uma vida de prostituição mesmo. E depois, então, essa mulher acaba abandonando Oséias, ela acaba indo, né, para a vida da prostituição, voltando para a vida da prostituição, e ela acaba, literalmente, irmãos, ela se acaba no pecado, ela se acaba na prostituição, como nós vamos ver adiante. Mas veja que, mesmo ela fazendo tudo isso, Oséias aqui, né, ele é mandado por Deus, e assim ele faz, ele cumpre, ele demonstra um amor para com a sua esposa, e um amor perdoador. Amém, irmãos? Assim como Deus mostra para cada um de nós, amém ou não? Apesar de sermos salvos, ainda continuamos vivendo no pecado, muitas vezes fazendo coisas, né, horrendas, coisas que a fé cristã, que a palavra de Deus, ela tem realmente aquilo como sendo contrário à nossa vida de comunhão com o nosso Deus. Mas, no entanto, muitas vezes ainda cometemos isso. Mas ainda assim, nós temos um Deus que quando nós voltamos para Ele, quando nós ali voltamos arrependido ao nosso Deus, Ele está pronto para perdoar os nossos pecados, inclusive nos purificar, né, como diz João, de toda a injustiça. Então veja, amado, que o amor aqui de Deus é um amor perdoador. O amor de Deus, ele é perseverante, inclusive, em perdoar, né? Olha que interessante. O texto aí no verso 1 diz assim, vai outra vez, lembra? Ele acabara de ir buscar aquela mulher, de tirar aquela mulher, né, da prostituição, acabou de casar com aquela mulher, de dar uma vida para ela verdadeira, uma vida ali de alguém que realmente abandona, né, inclusive a imoralidade. Ele está ali, inclusive, suprindo todas as necessidades daquela mulher, Gomer, mas aquela mulher agora ela abandona a sua casa, ela abandona seus filhos, ela volta às práticas da prostituição, mas está lá Deus mandando Oséias, olha, vai outra vez até ela. Busca ela para mim. É importante que você vá atrás dela, que você perdoe a Gomer, que você traga ela de volta, né? A mesma coisa Deus tem feito, inclusive, com o seu povo. Os irmãos se lembram, né, que ainda que o texto aqui está falando propriamente sobre a nação de Israel, nós precisamos lembrar também de que o texto aqui também tem verdades que se aplicam a nós, né, como igreja, povo de Deus. E esse é o fato, irmãos. Apesar de diversas vezes pecarmos contra Deus, apesar de vários momentos nós sairmos fora, Deus está sempre nos buscando. Amém, irmãos? Sempre. Veja que às vezes nós abandonamos os caminhos do Senhor e Deus vem e Ele começa a trabalhar com o seu Divino Espírito Santo na nossa vida para que a gente volte. Às vezes até mesmo nós não saímos da casa de Deus, não abandonamos os caminhos de Deus por completo, mas começa a bater aquele desânimo no nosso coração e logo Deus vem também através do seu Espírito Santo, da sua palavra, trabalhando no nosso coração também para que a gente volte, continue firme nos caminhos do Senhor. Então o amor de Deus é um amor perseverante. É um amor de alguém que decidiu amar a cada um de nós, apesar da nossa maldade, da nossa pecaminosidade, né? Então, a ordem divina aqui era justamente para que Oséias não deveria desistir de sua esposa Gomer, mesmo diante da sua infidelidade, né, contra Oséias. Mas ele não deveria desistir. O amor de Deus é incompreensível. E também, irmãos, para nós ele é imerecível. Amém? Não? Nós não merecemos mesmo o amor de Deus. E nós também não conseguimos compreender, não é assim? Eu falei a semana passada, né, de um hino que diz, as palavras é justamente essa, eu não sei o que foi que viu em mim para me amar tanto assim. Eu não sei. Eu não sei se você consegue ver na sua vida algo para Deus amar você tanto assim e amar você de forma perseverante. O amor de Deus também é incondicional, né? O texto aí, versículo 1, ainda continua dizendo, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo, adúltera. Olha só, é incondicional. Olha, irmãos, amar, eu sei que nós aqui temos hoje um bom grupo de pessoas aqui que são casados, né? Você ama seu cônjuge, eu amo a minha esposa. Mas olha, é difícil de repente alguém, né,
continuar com um relacionamento, até mesmo amoroso, com alguém que de repente trai. E continuamente está ali traindo. Continuamente está ali, né, sendo infiel. Olha, é difícil. Eu sei que em alguns momentos da vida acontecem essas coisas em alguns relacionamentos e há, inclusive, pessoas que perdoam e tentam, inclusive, continuar vivendo ali juntos, tentam, né, viver ali como Deus, inclusive, manda. Mas olha, amado, é muito difícil quando num relacionamento assim conjugal aquela pessoa persiste, né, no erro ali do adultério, da prostituição e aquela pessoa tem que ficar, né, perdoando, perdoando e perdoando e perdoando. Mas Oséias, né, ele faz justamente isso. Ele resolve, né, amar aquela mulher incondicionalmente, dela estar traindo ele tantas vezes, de estar inclusive vivendo, né, numa vida de adultério. Deus também, amado, ama cada um de nós, apesar, né, da nossa infidelidade. Deus nos ama, apesar da nossa pecaminosidade. Lá em Romanos, né, 5:8, texto bem conhecido nosso, diz lá: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, sendo nós ainda infiéis. Infiéis. Porque eu sei, né, o texto ali muitas vezes nós usamos nessa questão da salvação para que a pessoa seja salva, mas mesmo na questão também daquele que já é salvo, o texto também é condizente. Porque muitas vezes, irmãos, nós que somos salvos, nós continuamos ainda nessas práticas do pecado, mas Deus continua nos amando incondicionalmente. O amor de Deus não está focado, né, no valor da pessoa amada. A causa, né, do amor de Deus está nele mesmo. A decisão que ele mesmo tomou de amar o mundo de tal maneira e dar a sua própria vida, né, a sua própria vida em resgate deste mundo, ou seja, de nós. Amém, irmãos? Ele decidiu isso. Então, o amor de Deus ali é justamente algo, né, que ele mesmo decidiu. E por ele ter decidido nos amar, mesmo não tendo mérito nenhum em nós, ele também não consegue nos rejeitar. Justamente porque o amor dele excede, né, essa questão. Seria um grande problema para nós, inclusive, não sei se os irmãos já pensaram nisso, mas seria um grande problema para nós se Deus nos amasse segundo os nossos méritos. Se Deus nos amasse por algo que nós temos que chamou a atenção dele. Porque por sermos nós pecadores, em algum momento nós iríamos cair, mesmo nesse fato de termos um mérito em alguma coisa. Mesmo em alguma coisa boa que ele tenha visto em nós. Por fato de sermos pecadores, em algum momento nós iríamos perder aquilo. E, obviamente, né, nós também estaríamos fritos, né, porque a salvação seria pelo nosso mérito e nós não teríamos mérito nenhum. Então, não tendo mérito algum, Deus nos ama incondicionalmente. Por isso também ele não nos despreza, apesar da nossa infidelidade. O amor de Deus também é sacrificial, né? O texto aí, versículo 1, continua dizendo: ama uma mulher amada de seu amigo, contudo, adúltera. Olha, irmãos, eu acredito que para Oséias não foi fácil. Amém ou não? Imagina você ter um relacionamento assim, onde você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa é infiel com você. E aí, de repente, você procura sua esposa na sua casa, ou seu esposo na sua casa, e ele está, né, numa casa de prostituição. Ele está te traindo. É alguém, né, que você não pode confiar, alguém com qual você não pode realmente ali colocar, de fato, ali confiança naquela pessoa plena. Olha como é ruim isso. Fora o sentimento, né, que Oséias deveria, obviamente, se não fosse ali Deus trabalhando no seu coração, o sentimento que ele iria nutrir no seu coração por conta disso. Então Oséias sofreu sim ao amar Gomer. Da mesma forma, amados, que Deus, de certo modo, ele sofre também a nos amar. Porque quantas vezes, né, Deus, o seu amor para conosco, ter dado a sua própria vida naquela cruz por nós, mas nós estamos vivendo contrário à vontade dele. Nós estamos basicamente, né, afrontando inclusive esse amor. Nós estamos realmente ali fazendo de tudo para ofendê-lo, para realmente chatear a esse Deus maravilhoso que deu a sua vida por nós. Então vejam, o amor de Deus, ele é sacrificial. Oséias, né, ele teve este desafio de amar ali, mesmo sem que Gomer o amasse. Imagina isso. É um grande dilema. Graças a Deus, até onde eu sei, todos nós aqui que somos casados, né, nós amamos o nosso cônjuge também nos ama. Mas imagina alguém convivendo com outra pessoa e essa pessoa não lhe ama, mas ele tem que conviver, né, com essa pessoa, amarrado a essa pessoa durante todo o tempo. Há uma dificuldade, sim, há um sacrifício nisso, né? Amar aqui, quem se
degradou ao extremo, rompendo inclusive a aliança, né, conjugal. O amor de Oséias aqui por Gomer não foi um amor barato. Ele se humilhou para amá-la. O amor de Deus por nós também é sacrificial. E Ele nos ama e deu a sua vida por cada um de nós. Amém, irmãos? Então, amor sacrificial. Nós sabemos disso porque o sacrifício maior de Cristo Jesus por nós foi na cruz do Calvário. Amém? Na cruz do Calvário, ali Ele deu o seu sangue, a sua vida totalmente por nós, ali para perdoar os nossos pecados. E, amado, como eu disse ainda há pouco, né, o amor de Deus também, ele deve ser esse modelo para nós seguirmos. O versículo 1 diz, como o Senhor ama os filhos de Israel. Veja que Oséias, ele só consegue amar Gomer da forma como ele amou, porque o exemplo que ele deveria seguir, e Deus o capacitou a esse fim, inclusive para que ele hoje pudesse servir para nós, né? Aqui também de ensinamento, a vida de Oséias, mas Deus o capacitou justamente para que ele fosse um modelo mesmo. Ele conseguisse amar essa mulher cruel, nós podemos inclusive dizer assim, né? Imagina, né? Um marido que teme a Deus, um marido que cuida da família, um marido que está ali sempre pronto, com carinho, cuidando da esposa, e a esposa fazendo isso, uma mulher cruel. Mas mesmo assim, né, ele está ali amando, a exemplo do próprio Deus. Então foi o amor de Deus aos filhos de Israel aqui que inspirou, inclusive, Oséias a amar a Gomer da forma como amou. Deus não está, amado, exigindo nada aqui de Oséias, além daquilo que ele já fez, além daquilo que ele já demonstrou através das suas próprias ações. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso também, né? Porque Deus, ele não exige nada de nós que o seu filho Jesus, inclusive, não tenha passado. Amém ou não? Essa é uma verdade. Ah, pastor, mas eu sou tentado todos os dias, eu passo por tantos problemas. E Jesus não. Olha, a palavra de Deus diz que ele foi como nós, em tudo tentado. Todas as coisas mesmo, ele foi tentado. Mas, no entanto, com uma grande diferença. Amém? Sem pecado. Amém ou não? Sem pecado. Então veja, amado, que Jesus aqui, né, o amor de Deus aqui, perdão, este, né, o modelo o qual cada um de nós aqui devemos seguir. O Senhor amou a Israel, apesar de Israel tantas vezes voltar para uma vida de adultério, voltar para uma vida, né, realmente de rebelião contra Deus. Então foi o amor de Deus aqui que despertou o amor de Oséias. Ele serviu de modelo. O amor de Deus é o padrão mediante o qual cada um de nós aqui também devemos medir o nosso amor. Amém ou não? Aí a pergunta que eu faço, você não precisa responder. O amor o qual você tem demonstrado através da sua vida é o mesmo amor que Oséias demonstrou através da sua? É o amor de Deus? O padrão do amor na sua vida é o amor de Deus? Ou seja, nós estamos aptos realmente, através desse modelo, obviamente, a amar até mesmo os nossos inimigos. Amar até mesmo aquele que não nos ama, aquele que nos odeia, aquele que nos ofende, aquele que nos maltrata. Através do modelo de Deus aqui, nós estamos aptos sim para amá-los, né? Então o amor de Deus, ele deve ser o nosso modelo. Nós precisamos deixar fora, né, aquilo que é o modelo egoísta que muitas vezes nós, inclusive, cultivamos na nossa vida. De amar a nós mesmos, desprezando assim o próximo, desprezando inclusive ao próprio Deus que tanto fez por nós. O amor de Deus também, aqui, ele é fiel, né? O texto ainda do versículo 1 diz, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Deus está dizendo aqui no texto, né? Dizendo assim, ó, eu amo Israel e eu amo aqui a Israel incondicionalmente, embora eles olhem para outros deuses e amem inclusive os bolos de uvas. Então veja, apesar da infidelidade desse povo, Deus ainda assim o ama. Então Deus ama os filhos aqui de Israel, que ele diz, né? Apesar da infidelidade deles. Deus nos ama também, apesar da nossa infidelidade. A infidelidade dos filhos de Israel não anulou, nem apagou o amor fiel de Deus por eles. O amor fiel de Deus é que serviu, inclusive, de suporte, né, para Oséias aqui amar a sua esposa, como nós já dissemos. Israel não apenas olhou para outros deuses, mas também amou os bolos, né, de uvas, como o texto diz aí. O que significa isso, irmãos? Os bolos aqui de uvas eram justamente oferendas, né, que eles faziam ali de farinha com uva para oferecer a cultos a Baal. Então lembra a ideia, inclusive, né, no texto passado, que a Gomer, né, ela estava agradecendo, ao invés de agradecer Oséias por aquilo que Oséias estava fazendo na vida dela ali,
ela estava agradecendo Baal, lembra? O povo aqui de Israel, ele estava justamente nesse período aqui se voltando para Baal. E eles estavam, inclusive, fazendo oferendas a Baal. E Deus, com isso, está dizendo, olha, apesar de vocês me rejeitarem, apesar da sua infidelidade, apesar de vocês nem mais agora prestar culto a mim, mas estar prestando culto a Baal, mesmo assim, eu ainda amo vocês. Mesmo assim, eu ainda tenho um pacto, uma aliança com vocês, a qual eu vou ser fiel. Porque a minha palavra, ela não volta vazia. Meus irmãos, eu tenho um compromisso, né? E Deus tem esse compromisso. O compromisso dele não é com o homem. Amém ou não? Não é comigo, não é com você. O compromisso dele é com ele mesmo. A palavra dele tem compromisso com ela mesma. Ou seja, por isso nós podemos depositar toda a nossa confiança naquilo que Deus fala a nós. Porque o compromisso dele é com sua palavra. Ele não deixa de maneira nenhuma com que a sua palavra, né, caia por terra. Ele não deixa de maneira nenhuma com que a sua palavra, né, caia como sendo uma mentira, algo que não merece crédito algum. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela é fiel e como a palavra de Deus diz, ela permanece para sempre. Amém, irmãos? Então veja, a primeira face, né, do amor de Deus aqui é que ele é um amor perdoador. E ele é perdoador, perseverante, incondicional aqui, sacrificial. É um modelo a ser seguido aqui, ele é fiel. A segunda face aqui do amor de Deus é que ele é o amor de Deus, ele é redentor. Olha o versículo 2, diz assim, e comprei-a para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio homer de cevado. Veja aqui, irmãos, um amor redentor. O amor aqui não é expresso apenas em palavras, e aqui ele deixa inclusive bem mais claro essa questão aqui no texto, porque ele paga um valor, inclusive, literalmente ele paga um preço pela vida de Gomer. Depois que Gomer sai da casa e ela então volta para a vida de prostituição, ela acaba, né, sendo usada ali por vários homens e chega no momento na vida daquela mulher, que aquela mulher se acabou no pecado, ela arrebentou com a sua vida, é o que o pecado faz, não é verdade? O pecado destrói a nossa vida. Nós olhamos, inclusive você pode olhar, né, no mundo, de repente pessoas que enquanto jovem eram lindas mesmo, e depois acabaram voltando para uma vida de prostituição e acabaram com as suas vidas completamente. Foi-se embora a beleza, destruiu-se o corpo, destruiu-se a saúde. Foi bem isso que aconteceu aqui com Gomer. Foi bem isso aqui que aconteceu com Gomer. Mas olha, mesmo assim, o amor ali de Osés está sobre ela, e Osés então vai, inclusive, ao encontro dela, quando fica sabendo, inclusive, que o seu dono agora, o dono de Gomer, agora a despreza completamente. Não quer mais saber de Gomer em momento algum. E agora então ele fala, olha, eu vou vender essa mulher como escrava, porque para mim ela não tem serventia nenhuma mais. Para aquilo que eu a comprei há anos atrás, hoje ela não presta para mais nada. Então eu vou vendê-la. E é isso, né, que ela faz. E Osés aí compra ela, né, como diz o texto aí, por 15 peças de prata. Veja, irmãos, compra ela por 15 peças de prata. Obrigado. Agora veja, né, que a palavra de Deus nos diz, inclusive, que um escravo, né, naquela época, ele deveria custar no mínimo aí 30 moedas de prata. Aquela mulher foi comprada por 15 moedas de prata, pela metade. Agora, fique pensando nisso, a venda de escravos, né, os irmãos bem sabem disso, era feita antigamente, essa venda de escrava, como um leilão. E colocava um preço, e a pessoa ofertava um valor, vinha outra, ofertava, e quando chegava naquele que ninguém mais, aquela pessoa ganhava ali, tinha que pagar o valor, levava o escravo embora. Não é bem assim. Agora veja, aquela mulher, o preço máximo que ela alcançou foi a metade daquilo que valia um escravo. E ninguém quis nem saber de dar uma oferta a mais do que isso, né? E Osés compra ela desta forma. Então, Osés traz ela, né, para cá, basicamente aqui a remissão mesmo, a redenção a qual ele proporciona aqui para Gomer. O amor redentor valoriza, amados, até mesmo aqui, o que o pecado degradou. É bem isso. O amor redentivo do nosso Deus faz isso conosco. Veja que nós, pelos nossos pecados, nós não valíamos nada mesmo. O que é que eu e você valia? Nada. Nada mesmo. Nós estávamos ali mortos nos nossos delitos e pecados, como a palavra de Deus diz. Não tinha valor nenhum para nós. Em nós, melhor dizendo. Qual valor que deveria ter? Mas Deus, assim como exemplificado aqui na vida de Osés, coloca em nós, né, agrega em nós um valor tão grande, a ponto dele vir nos redimir, a ponto dele vir ser o nosso redentor e realmente pagar um preço.
e um preço altíssimo pelas nossas vidas, mesmo sem nós merecermos. Mesmo sem nós merecermos. Então, o amor redentor aqui valoriza o que o pecado desvalorizou. Gomer, né, se degradou progressivamente e profundamente. Ela se tornou infiel, adúltera, uma prostituta, uma escrava. Ela chegou ao fundo do poço, perdeu a sua dignidade humana para tornar-se um objeto, uma coisa, uma ferramenta viva de baixo valor, qual as pessoas realmente estavam ali rejeitando. Porém, apesar da sua condição, Oséias a ama e a redime. Apesar, irmãos, de nós também estarmos na mesma condição, sermos um objeto sem valor nenhum, Deus também, pelo seu tão grande amor para conosco, Ele vem e Ele paga um alto preço. Não aqui como Oséias, né, paga de Gomer, paga metade do preço. Mas Deus não. Deus, Ele paga o alto preço. Um valor que jamais eu e você, jamais nós poderíamos pagar. Jamais. Jamais mesmo. O amor redentor aqui investe, né, em que o pecado desprezou. O texto aí deixa isso bem claro para nós. Ele investe um valor aqui na vida, né, de Gomer. E Gomer, ela foi aqui descartada, né, por seu amante. Ela foi usada e abusada, agora jogada fora como mercadoria mesmo barata. Oséias, o seu marido aqui, entra realmente ali naquele leilão e paga um preço para remi-la, para levá-la de volta à sua casa. Amado, a mesma coisa que Deus fez por nós, né? O pecado rouba o valor das pessoas, enquanto o amor de Deus investe nelas um alto valor. A gente sai, assim como os irmãos têm visto isso também na cidade, né? Nós saímos aí no centro da cidade e a gente vê aquelas pessoas, né, bêbadas ali, drogadas ali, caídas pelo chão, alguns até tendo feito suas necessidades ali, né, na própria roupa mesmo ali. E o mundo olha para aquelas pessoas, irmãos, como se elas não tivessem valor nenhum mesmo. Valor nenhum. É pior do que um animal, na mente de muitos. Não tem valor nenhum aquelas pessoas. Mas, no entanto, né, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Ele morreu também por essas pessoas, amém? Não só por nós, como se nós fôssemos melhor do que eles. Pelo contrário, né, nós somos iguais diante dos olhos de Deus, todos nós somos iguais, miseráveis pecadores que necessitam realmente da graça, né, de Deus. Mas nós podemos louvar a Deus, porque nós já recebemos essa graça, amém, irmãos? Mas existem ainda muitas pessoas aí fora que necessitam da graça de Cristo Jesus, as quais o pecado, né, tem realmente destruído elas, tem acabado com elas. E o mundo, a sociedade, não dá a elas valor nenhum. Para eles, melhor fosse que elas tivessem morrido. Mas lembra, Deus ama aquelas pessoas. E lembra que a exemplo de Deus, nós devemos demonstrar o mesmo amor também para com elas. Então o amor aqui de Oséias nos demonstra isso. O amor redentor anseia por comunhão e não apenas por possessão. A questão da redenção, a qual Cristo Jesus fez por nós, não foi apenas para nos comprar para ter para si. Mais um lá, né? Igual fazia-se com escravos. Olha, eu comprei mais um escravo, eu tenho agora tantos escravos. Só uma questão de possessão e na escravidão mesmo, de um serviço, inclusive, ali, exigido, e que se o escravo, né, não prestasse, ele seria morto, inclusive, por conta disso. Deus não. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele pagou o preço pelo nosso resgate, não para ser apenas mais um da sua possessão, mas Ele pagou, né, o preço pelo nosso resgate, a fim de ter comunhão conosco. Amém ou não? Lembra que o texto aqui mostra isso para nós. Oséias não está comprando Gomer para ter ela como escrava em casa, para levar ela para passar a cozinhar, varrer o quintal, limpar a casa, e só isso não. Oséias, inclusive, né, o final do texto nós vamos estar vendo aqui, Oséias, inclusive, deseja voltar a ter uma comunhão, ou seja, um relacionamento conjugal de marido e mulher com ela novamente. Ou seja, de trazer ela de novo à comunhão, de realmente se unir a ela completamente. O nosso Deus fez a mesma coisa, irmãos. Ele não só nos comprou para sermos uma possessão dele, mas para também termos comunhão com ele. Amém, amado? E uma comunhão e um relacionamento amoroso com esse Deus. Amém ou não? De fato, ele poderia, inclusive, nos obrigar a servi-lo mesmo. Por ter comprado a cada um de nós aqui das garras do pecado, da escravidão do pecado, hoje, como servos, né, que essa palavra, inclusive, significa justamente escravo, nós poderíamos ser obrigados a fazer
De tal forma que se nós fizéssemos contrário daquilo que é a vontade de Deus, Deus de repente mandar um raio lá de cima e nos fulminar aqui embaixo. Mas ele não faz isso. O desejo de Deus aqui é, apesar de ter nos comprado como escravos do pecado, é de ter uma comunhão, um relacionamento amoroso para conosco, e também de forma que nós, inclusive, venhamos depositar esse desejo realmente de amá-lo. E amá-lo também da mesma forma qual ele nos ama. Amá-lo incondicionalmente. Amém, irmãos? Esse era, inclusive, o desejo de Oséias também com a sua esposa, de demonstrar através desse amor, de tal forma para que ela pudesse abrir os olhos e ver tudo aquilo que Oséias teve feito durante a sua vida com ela, e agora também ela desejar amá-lo da mesma forma a qual ele a amou. Esse era o desejo. Mas não, né? Ela continua aqui arredia, né? Ela continua realmente rebelde com tudo isso. Então veja, amado, que o amor de Deus aqui, ele é redentor, ele ansia comunhão conosco. Deus nos comprou por um alto preço para sermos dele e para termos comunhão com ele. Ele anseia por nós e ele se deleita em nós. Inclusive a igreja de Cristo Jesus é colocada nas Sagradas Escrituras como sendo a noiva de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Agora, inclusive no relacionamento pré-nupcial, segundo as Escrituras, a coisa que o noivo mais anseia é a sua noiva, não é assim? É a sua noiva. Assim é, né? Jesus. A coisa que ele mais anseia é a sua noiva. Só que quando ele voltar, inclusive, como nós sabemos pelas Sagradas Escrituras, quando ele voltar para buscar a sua noiva, ele deseja chegar aqui, e ele deseja justamente, né, chegar aqui e achar a sua noiva pura, imaculada. Ele deseja isso. Ele deseja achar uma noiva que esteve, né, sempre por sua espera, que se guardou esperando que ele voltasse, esperando inclusive para se unir a ele com esse amor, né, esse amor incondicional, o qual ele aqui nos ensina. Então, amado, veja que Deus, né, ele nos ama, e ele nos ama desta forma. Então veja, amado, que nós hoje, né, acho que o nosso tempo já está quase no fim ali. Hoje, então, nós podemos ver duas faces, né, dessas 4 faces do amor de Deus. O amor de Deus, ele é perdoador mesmo. Amém, irmãos? E glória a Deus por isso, amém não? Esse perdão que ele nos deu é o perdão de todos os nossos pecados. Para pensar nisso. De todos os nossos pecados. Nós teríamos um problemão aqui se Deus só tivesse nos perdoado os pecados passados. Não é assim? Ou se ele só nos perdoasse os passados e esses presentes, mas os futuros não. Inclusive, né, tem dentro da história cristã, existiu, né, um imperador, que ele pensava sobre isso com questão ao batismo. Que o batismo, ele que lavava dos pecados. Então ele inclusive ingressou isso na igreja, né, do Estado romano. Ele ingressou isso, que olha, o batismo, ele perdoa os pecados, ele tem como limpar os pecados. Então toda criança tem que nascer, tem que ser batizada. E aí depois ele achou um grande problema, porque ele falou assim, ó, porque se o batismo perdoa os pecados, olha, ele perdoa só até em determinada idade aqui que eu fui batizado. E não antes. Então ele pega e ele faz um novo batismo. Então, um novo batismo para que seus pecados sejam perdoados. E já no seu leito de morte, ele pensa de novo. Ele fala assim, mas, olha, eu fui batizado lá atrás. E olha, então, se o batismo perdoa os pecados, perdoou daquele momento que eu fui batizado para trás. E agora, eu estou morrendo. O que tem que ser feito? Eu tenho que ser batizado de novo, né? E aí na igreja romana surgiu tudo isso aí, inclusive no final lá, extrema unção, né? Para que a pessoa seja de alguma forma levada ao céu. Mas não precisa de nada disso, não necessita de nada disso, porque o nosso Salvador, ele é tão poderoso que ele perdoa os nossos pecados passados, presentes e futuros. Deus, pela sua onisciência, ele sabe exatamente qual é o último pecado que eu vou cometer na minha vida. Ele sabe exatamente qual é o último pecado que você vai cometer na sua vida. E, no entanto, ele já perdoou, inclusive o último pecado. Amém, irmãos? E não só perdoou os nossos pecados, né, como deu salvação, a vida eterna para nós. Ele nos redimiu. Inclusive, Paulo usa muito, né, falar desta forma, dizendo que nós fomos libertos da escravidão do pecado. E é isso mesmo. Nós éramos escravos do pecado, condenados realmente
a servir a este senhor mau por toda a nossa existência. E depois, ao final dela, perecer, né, no inferno pela eternidade. Mas vem Jesus e ele nos livra, pagando alto preço, morrendo na cruz do Calvário, por mim e por você. Amém, irmãos? Nós não terminamos, né? Semana que vem nós vamos ver mais 2. Mas veja, irmãos, é impossível quando nós olharmos para o livro de Oséias e aprendermos sobre essa questão do amor de Deus para conosco, é impossível que nós venhamos viver uma vida tal como Gomer, conhecendo esse tão grande amor de Deus sobre a nossa vida. Gomer não conhecia. Gomer não sabia o que era que estava acontecendo. Ela estava vivendo num mundo totalmente depravado. Ela era também, basicamente, alguém, né, depravado. Mas nós não, amados. Nós já somos lavados, remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Amém? Nós sabemos, cada um de nós aqui, acredito eu, até as crianças hoje que estão aqui, cada um de nós sabemos exatamente de onde foi que Deus nos tirou e onde foi que Ele nos colocou. Exatamente aquilo que Deus fez na nossa vida. Agora, por que não viver uma vida de fidelidade ao Senhor? Viver uma vida realmente como filhos obedientes, demonstrando inclusive a gratidão pela obra maravilhosa a qual Jesus Cristo fez na nossa vida. Gomer ainda não entendeu isso, mas ela vai entender. Ela vai entender. Israel ainda não entendeu isso, mas um dia eles vão entender. Eles vão entender que aquele Cristo que veio lá atrás era justamente aquele que era para ser o Salvador deles, que era justamente aquele que era para reinar sobre Israel. Mas um dia eles vão entender. E assim como vai dizer ali, né, no versículo 5, um dia Jesus virá e ele vai justamente mostrar, né, a Israel que ele é o esposo. E vai trazer, inclusive, Israel vai trazer, inclusive, a ele o temor, o seu coração, o desejo, inclusive, de servir ao Senhor. Irmãos, nós vamos estar lá para ver isso. Uma união, né, do povo de Deus com o próprio Deus. Eu sei que nós somos povo de Deus, né? Mas Israel, a menina, né, dos olhos de Deus. Aquela que ele escolheu, né, com carinho mesmo. Que ele separou, né, para ele. E nós vamos estar lá no dia, vendo Israel se colocando realmente como um povo fiel ao Senhor, deixando toda a infidelidade para trás, para servir ao Senhor, juntamente conosco. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, nós vamos encerrar com a palavra de oração. Santo, eterno e poderoso Deus, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos na Tua casa, podermos, ó Pai, aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Podermos olhar, ó Pai, para a Tua palavra e ver o retrato daquilo que muitas vezes é o nosso relacionamento com o Senhor. Quantas vezes, Pai, nós temos desobedecido a Tua palavra? Quantas vezes, ó Pai, nós temos praticado pecado e mais pecado, vivendo de forma infiel, de forma impura, diante da Tua santa presença. Mas nós louvamos ao Senhor, ó Pai, porque mesmo assim, o Senhor continua nos amando, o Senhor, ó Pai, continua cuidando de nós, zelando por nós a cada momento. Nós somos imensamente gratos ao Senhor por isso. Mas também, ó Pai, nós queremos, nesta noite, suplicar ao Senhor, que o Senhor nos ajude. Trabalha, ó Pai, nas nossas vidas, com o Teu Divino Espírito Santo, com a Tua Santa Palavra, e volta, ó Pai, o nosso desejo de ser obediente à Tua Santa Palavra, de viver como servos fiéis ao Senhor, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Nós necessitamos, ó Pai, da Tua força, do Teu poder sobre as nossas vidas. E ajuda-nos, Senhor, através desta vida de obediência, demonstrar toda a nossa gratidão pela obra maravilhosa a qual o Senhor operou nas nossas vidas. Tem compaixão, ó Pai, de nós. Também queremos pedir ao Senhor que o Senhor derrame as suas ricas bênçãos também sobre o Teu povo, aqueles que aqui chegaram, aqueles que não puderam vir por um motivo ou outro. O Senhor abençoa também, ó Pai, eles. Pedimos por aqueles irmãos que estão enfermos, o Senhor coloque as suas mãos também sobre eles. Cure, ó Pai, cada um deles das enfermidades as quais estão passando.
E agora também, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos despeça para os nossos lares, protegido e amparado pelas suas santas mãos. E ajuda-nos a viver para a tua glória, cumprindo com os teus propósitos sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, é que nós te pedimos, te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém.